Bom dia, eu sou o professor Chiquito, sou professor de escola do Colégio Dom Bosco. Estamos aqui diretamente dos estúdios do Dom Bosco Assunção, aqui em Piracicaba. Falamos da Expo Bosco 2026. Comigo na banca tem o professor José. Professor de História, Sociologia, e hoje nós vamos ter 27 palestras para os nossos alunos e pais. Maravilhoso, num ambiente todo estilizado para o colégio, né, recebendo 17 universidades, vários palestrantes, e temos uma convidada especial hoje, compondo a mesa com a gente aqui, a Fabiana, a Fabi, pedagoga, consultora pedagógica da LIVE, que é o Laboratório de Inteligência e Vida. Correto, Fabi? Correto. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que eu consiga contribuir um pouco com esse evento. Vai abrilhantar demais a gente. Zé, quer começar fazendo a primeira pergunta? Bom, primeiro, né, deixar claro que a sua apresentação aqui, eu acho que serve como mediação para todo o projeto da Expo Bosco, não é? Como é que o aluno, como é que o professor, como é que a instituição lida com as suas emoções. Por isso eu considero esse nosso bate-papo inicial aqui o mais importante, porque ele acaba sendo o mediador de todo o processo. É praticamente uma síntese, né, Zé? Com a ideia do colégio, o ambiente escolar, o ambiente acadêmico, que a Expo Bosco vem proporcionar para o aluno com palestras, e ali exatamente essa interlocução, né? Esse caminho, esse universo dos alunos que ano que vem, Fabi, se tudo der certo, vão estar ou no mundo acadêmico ou no mundo corporativo e até mesmo nos dois, talvez, né, Zé? Perfeito. Então, vamos lá. Como é que a gente lida com as nossas emoções? Que bicho é esse que nós temos que enfrentar? Como controlá-lo? Dá para domesticar? Como a gente faz, Fabi? Muito bom. Eu acho que é muito bom a gente já iniciar com essa pergunta, porque eu acho que eu já consigo pegar um gancho para explicar um pouco do que significa o LIVE, né? É Laboratório Inteligência de Vida. Então, o que a gente faz dentro de um laboratório? Né? Eu gosto sempre de perguntar e trazer essa reflexão inicial, porque o laboratório é um lugar de experimento, é um lugar de tentativa e de erro. A gente não chega com uma resposta pronta, a gente não chega com um roteiro em que a gente inicie e já finalize da maneira que foi idealizada. Ainda mais se tratando das emoções, né, Fabi? Aí se complica mais ainda, né? Aí que deixa esse laboratório ainda mais desafiador. E a segunda questão, o segundo ponto, é fazer essa reflexão e entender que esse laboratório ele está presente em diversos espaços, né? O primeiro espaço que eu acho que é o nosso primeiro laboratório é a nossa casa, com as nossas famílias. Então, partindo desse lugar, para responder a pergunta inicial, como lidar com as nossas emoções, eu jogo uma outra pergunta para reflexão, que é o que é que a gente aprendeu ao longo do nosso processo formativo dentro desse primeiro laboratório? Como que a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções dentro desse laboratório? E eu imagino que deva ter sido, né, ô Chiquito, deve ter provocado muitas reflexões, né? Porque nós estamos falando de várias gerações, até que o laboratório feche uma análise e proponha, né, para a sociedade. Então eu fico pensando, por exemplo, a minha educação foi diferente da sua. Eu estava pensando a mesma coisa, Zé. De repente, o sucesso dessa geração não garante o sucesso da próxima, porque a nova geração são novos desafios, são outros organismos, e como que o colégio, como que a escola, como que a educação se coloca no meio disso, né? E nós, professores, né, Zé? Perfeito. Pronto, é aí que vem a segunda etapa, né? O primeiro laboratório é a nossa casa e a escola é uma extensão desse laboratório. Então, aqui a gente tem um outro laboratório mais dinâmico e orgânico. Um dos papéis sociais da escola é trabalhar o desenvolvimento social dos nossos alunos. No entanto, quando a gente pensa historicamente falando, a gente se depara com um retrato muito comum em que nós desenvolvemos muitas das nossas habilidades sociais e emocionais de forma empírica, vivendo-as. Então, em conflito e em contato com o mundo externo, quem é da geração dos anos 90, dos anos 80, conviveu muito no mundo da rua, né? De brincar com pessoas, com outras crianças, de interagir com outras pessoas da mesma faixa etária fora da escola. Então, esse laboratório da vida, né, da família, da parentalidade, ele era um espaço muito rico de aprendizagem. Muitos de nós tivemos muitos irmãos, então esse conflito primário dentro de casa vai nos capacitar para lidar com algumas emoções de forma empírica. A gente vai experimentar e de forma prática a gente vai fazer essas contribuições. Quando a gente pensa a geração atual, a gente tem uma geração que é mais centrada no indivíduo, uma geração que, por vezes, né, a gente tem aí um retrato histórico em que as famílias elas estão diminuindo, então às vezes eu vou falar por mim que tenho um filho apenas, a gente opta por ter menos filhos e essa criança ela tem menos espaço de elaboração social em casa.
a escola assumir. Deixa eu só, agora apareceu uma dúvida cruel aqui que você vai nos ajudar. Então, a ausência desse confronto que as gerações experienciaram faz com que hoje as emoções tenham, assim, tragam um problema grave, porque não é dado às nossas crianças brasileiras hoje essa possibilidade de experienciar. Então, me parece que fica mais aí na tentativa de esconder algumas emoções que as gerações passadas vivendo na rua, brigando era comum as disputas de brigas de uma rua contra a outra, enfim. E se resolviam, né? Se resolviam. Então a ausência disso coloca em xeque ou nos obriga a refletir que as emoções que a sociedade hoje trata como emoções que não são importantes, são fundamentais no processo de formação do indivíduo. Sim, aqui a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto é que, por mais que nós vivêssemos isso de forma empírica, a gente também tinha um viés muito restritivo acerca das emoções. Então, quem aqui, né, nunca ouviu que homem não chora? E muitas outras frases muito comuns dentro do nosso processo de A letramento. mãe falava às vezes, né? Se chegar chorando, apanha 2 vezes, né? Apanha de novo. Então, o nosso processo formativo, ele vem de uma educação autoritária e também uma educação que ela passa por esse lugar do viés restritivo das emoções. Isso porque, quando a gente pensa em emoções, até a década de 70, 1970, a psicologia também tratava as emoções como algo que estava ali, mas a gente não dava ênfase, não tinha um direcionamento específico para a gente tratar as emoções, né? E aí, depois desse período, a gente tem alguns cientistas, alguns investigadores, filósofos que vão investigar a função das emoções do nosso corpo, e a gente chega. Hoje a gente tem a neurociência que vai também trazer muitas reflexões e dados concretos de que as emoções acontecem de forma biológica, né? São mecanismos em que o nosso corpo encontra para manter a nossa existência. Uma produção química, por isso mapeamos no rosto aquilo que nós sentimos. Exatamente. É isso, então as frustrações, enfim. Perfeito. E o Daniel Goleman é um dos fundadores nesse sentido, né? Para quem assistiu Divertidamente 1 e 2, a gente tem ali um retrato muito específico de como que funciona a estrutura da nossa psique humana. Então, as emoções, elas são direcionadores, elas nos informam algo que está acontecendo, e eu entendo que as emoções, elas acontecem, elas são formadas a partir dos nossos 5 sentidos. Então, tato, paladar, olfato, audição, visão. Eu vejo uma situação de risco, de perigo, o meu cérebro, a partir daquilo que eu estou vendo, manda dispositivos químicos para o meu corpo ir se preparando para reagir àquilo que eu estou vendo. Ou, de repente, eu escuto algo, né, que me desagrada, ou que me assusta, que me causa uma determinada emoção, mas não necessariamente isso que eu estou vendo ou que eu estou ouvindo vai despertar no meu par a mesma emoção, porque isso tem a ver também com o repertório que cada um carrega, né, sócio-histórico. Então, assim, a escola, ela tem esse desafio hoje, porque a geração de hoje, ela fala muito mais de emoção do que as emoções passadas. Então, a gente tem o conflito geracional, que é as gerações passadas, por vezes, que é ali os milênios, né, dos anos 90 para trás, que não tiveram esse espaço de letramento emocional. A gente não aprendeu a falar de emoções em casa ou na escola, a gente não tinha um espaço seguro para falar sobre isso, porque, historicamente falando, é um tema novo, né? Deixa eu aproveitar o gancho só, Fabi. Você comentou da nossa geração, né, dos anos 90 para trás. Às vezes, discutindo com o Zé, até a gente pensa assim, a pedagogia como ciência, ela vai remeter ali século XVIII, XVII, talvez, conforme a gente pega para analisar historicamente. Nós, professores hoje que estamos em sala, nascemos no século XX. E essa geração é do século XXI, nativa digital. Ou seja, são 5 séculos aí dentro de uma sala de aula. Né, dentro dali, num ambiente de 40 cadeiras, 40 alunos, 40 organismos diferentes, 40 sonhos diferentes, né? E como a pedagogia nos ajuda a equilibrar isso aí? De que forma? Essa é a aprendizagem de laboratório, né? Aprender com os pares, é a vivência, é essa convivência e o olhar empático. Eu acho que a gente, durante muito tempo, construiu uma ideia sobre empatia, de que eu preciso me colocar no lugar do outro. Só que isso é violento, não só com o outro, mas comigo também. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. O movimento que a empatia, né, ela propõe é que eu escute o que o outro tem a dizer e, genuinamente, eu consiga me conectar com esse outro, né? A função da empatia é essa conexão.
E numa sociedade, né, que a gente fala de gerações que são nativos digitais, mas não necessariamente eles sabem utilizar esses recursos, que é uma geração hiperestimulada, que é uma geração que está ali hiperconectada, que está, né, num outro sistema social diferente do nosso, a gente tem pouco tempo para essas interações, principalmente quando a gente pensa período pós-pandêmico. Então, ali o período em que vivemos durante o processo de pandemia também nos doutrinou e nos ensinou a viver as nossas relações sociais de outras formas. Por exemplo, a gente consegue liberar hormônios de dopamina, hormônios de recompensa e satisfação a partir das trocas físicas que a gente tem uns com os outros. E os nossos adolescentes, os nossos jovens, em boa medida e em boa parte do tempo, perderam essa habilidade, porque durante muito tempo a gente precisou ficar isolado, né? E o nosso cérebro se acostumou com esse formato e hoje fica ali um movimento mais difícil de colocar esse jovem como um protagonista que se relaciona de forma física e intensa, genuinamente escutando o que o outro tem para dizer. O Rubem Alves vai dizer que todo mundo quer aprender a falar bem, mas ninguém quer aprender a escutar. Então, a gente precisaria, né, ter um curso de escutatória, construir um curso de escutatória. E esse é o exercício que a gente parte desse lugar, dessa escuta. E a escuta não é só o que o outro me diz em palavras, sobretudo é o que o corpo está falando. falando. Fabio, aqui no nosso colégio, nós temos uma proposta pedagógica que tem como objetivo não só para a formação acadêmica, como nós já pontuamos aqui, né? Também para a formação do eu nas suas relações do futuro com o outro, com as coisas, enfim, com a espiritualidade e tudo mais. Mas a gente percebe que mesmo um ambiente como o nosso, que a gente tem todo um projeto, às vezes a gente fica meio desconfortável, porque os alunos vêm com esse pacote de casa que você disse, ele aprendeu que não pode demonstrar as suas emoções. Então, às vezes, nós, professores, em sala de aula, até percebemos que ele está mais apático, que ele está mais distante, que ele está mais deslocado do grupo, né? Mas a gente não consegue compreender isso de forma profunda, de como intervir. Então, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, né? As emoções, então, controlam, inclusive, aquilo que tem a ver com as nossas satisfações também do futuro. Eu vou comprar uma pizza, por quê? Porque eu quero sentir aquela emoção ao comê-la, não é isso? Então, a minha questão é assim, nós temos um ambiente preparado, com um material de apoio fantástico nesse sentido, temos inclusive as aulas de projeto de vida que levam os nossos alunos a lidar com as emoções dentro desses projetos, mas nós estamos vivendo num contexto individualista, como você falou, na sociedade, né? Então, para além do debate para os muros escolares nossos, né, há uma preocupação também com o individualismo na sociedade, porque veja, se nós temos uma sociedade individualista que não sabe lidar com as suas não tem um encontro com o outro, como é que ele vai aprender a educar ou trabalhar as suas emoções, as suas crises? Fabi, posso só contribuir, colaborar mais um pouco? Que aí eu sei que Acumula pesado, né? mas às vezes, empiricamente, né? E isso a faculdade não nos ensina. A gente está lá explicando o conteúdo, a gente faz a pergunta para a sala e poucos se manifestam. Mas nós, professores, a gente percebe pelo semblante dos alunos, de repente é uma sobrancelha que ergueu, a forma que de repente a expressão facial dele, a gente percebe que não compreendeu direito. Para nós, professores, né, de repente, assim, o nosso laboratório está dentro de um contexto de Piracicaba, né, é uma situação bem específica. Mas, de uma maneira geral, como a pedagogia, como o laboratório consegue nos ajudar dessa forma? Eu acho que aqui a gente tem alguns recortes importantes, né? O primeiro que eu acredito, no LIVE nós acreditamos que a gente não consegue controlar o que a gente sente. Eu sempre parto de uma reflexão que é pessoas que têm uma necessidade de controle, se você fala para essa pessoa assim, olha, amanhã você tem uma agenda, só que eu não vou te falar nada sobre essa agenda. Vai ficar em oculto e no dia, na hora, você descobre o que vai acontecer. Você que lute. Você que lute. Essa pessoa já vai sofrer por antecedência porque ela não sabe o que fazer, então automaticamente ela já não consegue controlar. Eu não controlo aquilo que eu não sei que vai acontecer. Então, daqui 10, 15 minutos eu não faço a menor ideia de qual é a emoção que eu vou sentir. Então, a gente já parte desse lugar de que eu não controlo as minhas emoções. O ponto é que é uma aprendizagem que a gente vai praticando, são aprendizagens, né, que ao longo do processo a gente vai se permitindo construir
para que a gente consiga regular aquilo que a gente sente, a intensidade das emoções que a gente está sentindo. E consegue, Fabi, desculpa te cortar, controlar as emoções ruins de repente? Olha, a gente não acredita nem no controle, nem em emoções boas e emoções ruins. Todas as emoções, elas são importantes. Eu vou dar um exemplo da raiva. A raiva, durante muito tempo, ela foi tida dentro desse processo de viés restritivo como uma emoção ruim. Então, eu, durante a minha infância e pré-adolescência, eu ouvia muito, nossa, mas por que que você tá com essa cara amarrada? Tá com raiva do quê? Tá brava por quê? E, na verdade, eu só era uma criança séria. Eu só era uma criança que, né, não era a criança expansiva, eu era mais fechada. Então, socialmente, a minha expressão, ela já era lida como algo dito ruim. E se ele estivesse realmente com raiva? Eu não fui ensinada de que a raiva ela é um sentimento que comunica que, de repente, eu esteja vivenciando uma situação de injustiça, eu esteja tendo limites que precisam ser ali melhor ponderados. Então, a raiva ela é essencial para que a gente estabeleça esse processo de relacionamento com o outro. O problema não é sentir a raiva, o problema é o que eu faço quando eu sinto. Mas quando eu não aprendo que a raiva ela é legítima, quando essa minha raiva ela não é acolhida no lugar de uma emoção válida, então vamos lá. O que eu posso fazer quando eu sentir essa raiva? Porque é biológica. Eu não posso camuflar e fingir que, ai, para de ficar com raiva, como se fosse algo tão simples assim. É biológico, tá no meu corpo. O meu corpo tá mandando esses sinais. E se eu não souber diminuir isso aí, de repente a consequência pode ser pior, né? E aqui eu acho que é o ponto, né? Porque numa sociedade individualista, como é que eu experiencio possibilidades de superar? No né? coletivo. No coletivo, se eu não me relaciono com outro, como é que eu faço? Exatamente. E a gente vive um momento, agora, por exemplo, na Expo Bosco, né, a exposição das universidades, que o vestibular, né, o Enem, é uma experiência individual, é uma competição ali. Né? Tudo bem que a gente, de repente, poderia desencadear para um problema social, que não tem vaga para todos. Né? E a gente sabe que as melhores universidades vão selecioná-los. E aí as emoções, de novo, vão aflorar, né? E aí que tem um ponto, o pulo do gato está exatamente aí. Eu não consigo lidar com o outro, sou de forma social, se eu não consigo, antes disso, lidar comigo mesmo. Então, Edgar Morin, que é um filósofo que infelizmente, recentemente nos deixou, ele dizia que a incompreensão de si é a fonte da incompreensão do outro. Então, quando eu não compreendo o que eu sinto, com o outro eu me torno implacável, intolerante, duro com o outro. Mas se a gente for analisar essa frase, né, isso que o Edgar Morin traz, ele não está falando do outro, ele está falando de mim mesmo. Eu falo isso muito para as pessoas. Às vezes eu sou intolerante com algo que o outro. Eu vejo um aluno chorando, e aí a gente vai externamente, faz o acolhimento, e quando a gente escuta o que esse aluno traz, eu faço meu juízo de valor por conta da minha bagagem, da minha experiência. Óbvio que eu não vou externalizar, mas o meu juízo de valor que eu faço ali, ele não tem a ver com o aluno, tem a ver comigo. Como que eu lido em situações em que eu tenho vontade de chorar, por exemplo? E aí, às vezes, aquela vozinha engole o choro, tá ali presente. O choro vai demonstrar uma fraqueza, talvez, e não é, né? Então não é sobre o outro, é sobre mim. Quando eu julgo o outro, eu preciso sempre refletir se esse julgamento ele é relacionado de fato ao outro ou é uma experiência que eu tenho acumulada, né, sobre aquela determinada emoção, sobre aquele determinado sentimento, e é a forma como eu encontrei para julgar isso, porque está inconsciente, né? A gente não tem isso de forma consciente, a gente não está avaliando isso o tempo todo. Eu não consigo chegar num ambiente, seja profissional, acadêmico, enfim, e pegar todos os meus atravessamentos do dia. Então, eu, enquanto profissional, entro na escola, mas antes de chegar na escola, a gente passa por inúmeras situações. E aí eu chego na porta da escola, eu pego as minhas emoções, coloco numa mochilinha, deixo lá na porta e entro, e agora eu vou usar a sua razão. Eu sou tomada pelas minhas emoções, e o grande problema disso é que eu, enquanto professora, por mais que eu use ali, eu performe enquanto professora, vaza. As minhas emoções não acolhidas, não direcionadas, vazam. E os meus alunos, né, e isso eu estou falando no contexto de professores com alunos, mas serve para alunos com alunos, alunos com família ou com professores, serve Me representou em várias falas, me representou. Acho que é nós, né, Zé? A docência é representada nessa fala. Eu imagino assim, os alunos tiveram um processo de escolha de para participação nas palestras. Eu acho que ali já começou isso que tu falaste, Fabi. Eu sinto, né? Eu sinto o quê? Bom, eu sinto que eu tenho que ir na palestra de arte e design, por exemplo. Eu sinto que eu preciso ir na palestra de direito ou de medicina. Relações internacionais, não importa a área, né? E a gente compreende aqui, ó, com a sua fala, Fábio, pelo menos me deu agora
caiu uma bomba na minha cabeça, né? Que é exatamente esse sentir que vai de encontro a essas escolhas. Olha só, eu estou tentando aqui antecipar, talvez, as emoções que eu vá sentir atuando profissionalmente nessa área. Então, olha o que nós estamos falando. Esse ABC deu uma contribuição monstruosa para a gente entender, inclusive, o processo de escolha dos nossos alunos. Quase uma terapia pra gente, né, Zé? E uma outra questão que me chamou a atenção aqui na fala da Fabi é assim, né? Essa questão. Aí o apelo filosófico, Chiquito, eu sinto, logo existo, né? Descartes. Eu sinto com tudo, né? Segundo a fala da Fabi, olha, e eu preciso sentir com tudo, porque eu não sou um sujeito completo, porque senão eu não consigo lidar com as questões de sala de aula, com as instituições, com a nossa família, com os nossos amigos. Não, eu não consigo sentir de forma real em qualquer ambiente se eu não lidar com aquilo que eu sinto. Não que, como ela disse, né, não que a gente vai tentar abortar, não é possível abortar o que sente, mas poder refletir sobre, né, e diante da situação, se prostrar de forma diferente. Olha, fantástico, 27 escolhas. Eu queria poder imaginar, acho que seria legal, né? O que levou de fato, né, esses alunos a escolher por essa ou por aquela? O que eles estavam buscando sentir? Que emoções lidar ali? É a formação pessoal, é um professor que foi referência, algum livro, alguma palestra, algum filme. Qual é o universo dele que faz a opção por um e não o outro, né? E ainda na sua fala, Fabi, né, quando você comentou sobre os professores, eu falei que eu me senti representado, porque o nosso universo também é isso, né? As nossas frustrações, as nossas formações acadêmicas, as nossas especializações, tudo isso dentro de um ambiente, dentro de um ecossistema que é o colégio, que é a sala de aula, né? E fazer essa interlocução com os alunos, né? E de repente conseguir falar para alguns que tudo bem se não der certo nesse momento, né? A vida não vai parar ali, eles são talhados para coisas muito mais importantes, né? Como de repente a própria felicidade. O colégio tem esse lado, né? Salesiano, lado mais humano da formação da pessoa, além da formação acadêmica. Temos um material que é extremamente profundo, conteudista, que prepara o aluno de fato para essa vida acadêmica, né, e universitária. Só que do outro lado da fronteira estamos nós ali, os professores, que além de formá-los, enxergamos eles como pessoas, como seres humanos também. E é esse equilíbrio que às vezes, né, a nossa carga de frustração do dia a dia, de problemas, talvez não fique tão bem equilibrado, né? E o laboratório talvez nos ajude a entender isso também. Perfeito. E eu acho que tem um lugar aqui importante de reflexão para professores, né, para famílias. Eu acho que de forma geral para todo mundo, como que a gente lida com o erro? Né? Como que a gente aprendeu a lidar com o erro? O que o erro significa no nosso processo? Porque dentro da escola a gente entende que o erro ele é um processo da aprendizagem. Mas quando na vida eu tomo uma escolha e aí eu me arrependo, como que eu lido com isso? A Elisama Santos é uma psicanalista brasileira e ela diz o seguinte, em um dos livros dela, se eu não me engano, Conversas Corajosas, ela diz assim, que no momento de vulnerabilidade, em que a gente sinta essa tristeza, arrependimento, né, por uma situação, errei, e aí vem vários sentimentos e várias emoções, sempre de baixa intensidade. Então, o primeiro ponto para falar assim de emoções, tem um gráfico de Brecht. Se colocar lá no Google, a gente consegue encontrar esse gráfico e ele vai dar um acervo de possibilidades de nomearmos as nossas emoções. Então, ele vai falar que a gente tem emoções de alto e baixo agrado e de alta e baixa intensidade. E tem várias formas de nomear isso. Então, o próprio gráfico ele não vai falar que são emoções boas ou ruins. Então, às vezes, é uma emoção de baixo agrado e tá tudo bem. Eu senti uma emoção de baixo agrado e de baixa, né, energia, faz parte do processo. Mas no momento em que eu erro, quantos de nós, né, consegue fazer o exercício de se acolher, de se acarinhar, de dizer para nós mesmos que tá tudo bem. Você falou, né? O mundo não vai acabar se eu fizer uma escolha e de repente depois eu me arrependo dessa escolha. Mas, ok, a gente fala isso na teoria, mas e na prática? Quantos de nós conseguimos, né, de fato... Fabi, começa a dar os gatilhos aqui, hein? Falei que tá vendo terapia isso aqui já, tá certo, assim. A Fabi falou isso, o nosso processo aí do projeto da ONU Salê, né? É interessante, quando você dá ao aluno a possibilidade dele avaliar o outro, o quanto que ele cobra. Só para explicar para a audiência, né, Zé? A ONU Salé é um projeto que o colégio tem, uma simulação da ONU, né? Temos uma secretária-geral, temos os chairs, que são os representantes dos países, e cada dupla de aluno representa uma delegação de países.
e há diálogo, debate entre eles, há uma apresentação muito bem formada, né? E aí tem essa situação que os alunos, os chairs no caso, né, que são os responsáveis pelos comitês, né, eles fazem a avaliação dos países, das delegações, né, e começa a dar esses conflitos. Sim, porque eles são extremamente duros. Nós tivemos uma experiência recentemente agora com produção textual. Então, nós pegamos lá uma competência, uma habilidade, olha que louco, nós pegamos uma competência e habilidade e aprofundamos mais essa competência e essa habilidade. E aí cada aluno produziu e nós fomos trocando os textos para que eles olhassem primeiro o que faltava, o que estava ausente. E aí, olha que coisa, né? A gente viu exatamente isso, os alunos sendo extremamente duros com o outro, mas não quer que seja com ele. Porque não, talvez aquilo que a Fabi falou, está em crise ali, porque ele não conseguiu lidar com a sua questão, então ele joga para o outro e vamos tacar X lá. Mas é isso, Fabi, não sei se você pode trabalhar Tá na rotina e na realidade deles isso. Da realidade dos alunos, do porquê que eles cobram um outro de forma tão, né, intensiva e com eles não. Para eles tudo é permitido. Esse é um processo que na psicanálise a gente chama de transferência. Então é o processo transferencial de algo que para mim é muito doloroso, eu não consigo enxergar e elaborar comigo mesmo, então é mais fácil eu espelhar isso e projetar isso para fora. É uma forma de lidar com as próprias emoções, né? É a forma mais adequada? Não, porque eu ainda estou no lugar do anonimato da elaboração daquela emoção ou daquele conflito que eu estou sentindo. Eu estou só transferindo essa responsabilidade, transferindo essa emoção para que o outro lide com isso, né? A gente está jogando, é como se eu estivesse jogando esse problema para frente e eu internamente não consigo elaborar. Eu acho que, de repente, é até uma aprendizagem no processo de autoconhecimento de realmente trazermos essas questões para reflexão, para a gente entender o quanto que tem de mim. Em conversas com famílias, eu falo muito isso, no processo de educação dos nossos filhos, por vezes a gente está fazendo muito processo de transferência. Então, são as minhas metas, são as minhas expectativas, e eu coloco tudo isso no meu filho, mas não é sobre ele, porque ele é um ser humano à parte, ele é um outro ser humano. E isso, principalmente, eu vou falar da minha perspectiva de mãe, quando eu descobri que o meu filho, porque foi uma descoberta, tá? Quando eu descobri que o meu filho não era uma extensão de mim, e que ele tinha vontades e desejos próprios, eu precisei passar por um processo de luto. Foi doloroso, mas precisou ser elaborado. E por vezes a gente não entende que esse processo de luto, ele faz parte da vida humana, a gente precisa vivenciar esse ciclo, e os nossos filhos, eles não são extensão da gente. Então essa é uma aprendizagem adquirida no nosso primeiro laboratório, que é a nossa casa, e a gente vai replicando, a gente vai reencenando essa mesma história em outros espaços. Sabe, e super legal você falar isso num contexto que temos os alunos da terceira série se formando agora, né, conhecendo um espaço acadêmico na Expo Bosco, e para os pais, é legal os pais ouvirem isso, que tudo bem se a partir do ano que vem os filhos deles tiverem novos melhores amigos, né, outras realidades, acesso a outro tipo de informação, de relacionamento, porque para nós pais, né, e você falou, começa a dar gatilho na gente, né, Zé? Os nossos filhos quando saem de casa, a gente entra, a gente sente quando aluno, quando um ciclo fecha, né, Zé? É o mito de Sísifo, né, Zé? A gente leva a bola lá para cima, que são os alunos se formando. Para o ano que vem começar lá de baixo de novo, começar a subir aquela pedra gigantesca. Para nós também é um fardo isso, né? Imagina para os pais que estão nos assistindo agora, que de repente é filho único, e o ano que vem está numa universidade, está numa kitnet, está numa república, está em outra cidade, estão com novos melhores amigos. Isso me provocou uma profunda tristeza aqui, olha lá. Olha os sentimentos, olha o sentimento, olha as emoções e tal. Eu estou pegando um recorte de outros contextos, tá? De outros contextos. Mas quantos alunos na minha caminhada em outro contexto, por isso que a sua fala é importante, que isso que a Fabi falou, vá além dos muros do colégio, vá além dos pais dos nossos alunos, que isso possa chegar na sociedade, porque aí na sociedade eu vi alguns contextos assim, se eu não fizer tal vestibular, meu pai não paga a minha inscrição. Meu pai exige que eu vá por aqui. Não é o que eu quero fazer. Então, esse confronto eu já vi em outros contextos. E que, claro, eu vi alunos respondendo assim, hein? Por isso que é importante que esse vídeo, né, viralize e chegue em outros espaços mesmo.
eu vou prestar o vestibular que o meu pai quer. Porém, eu vou errar tudo. Eu vou assumir que eu não estou em condições de fazer uma boa prova, porque eu não quero fazer o que ele me obriga a fazer. Olha que louco. Então, o que a Fabi falou agora é da questão do luto enfrentado, da ruptura enfrentada pela escolha do filho. Olha só, isso faz com que eu gostaria assim que essa reflexão chegasse mesmo, entende? Quantos jovens se frustram e só quando tem a coragem de enfrentar os pais. Por isso que nós temos uma rotatividade muito grande nas universidades públicas de alunos que abandonam no primeiro ano ou que buscam transferências em outros cursos, também por refletir esse aspecto. Não estou dizendo que essa é a questão que leva à rotatividade, Sim, à desistência. mas é uma das... É uma das reflexões possíveis de serem feitas. E aí, Zé, talvez o nosso papel enquanto professores, né, É isso. encarando isso com os alunos, a fala dos alunos, a postura deles, é mostrar isso de fato mesmo, né? Talvez num primeiro momento explicar que o pai se preocupa de fato, que os pais sugerem por uma preocupação, né, mas que a vontade dele também tem que ser considerada, né, tem que estar dentro da equação. Né? E, de fato, a universidade pública vai promover essa experiência para ele, é possível frustração, né? Que vai mostrar. E aí que está tudo bem se começar do zero. Né? Se permitam errar em algum momento também, para não se tornar, de repente, um profissional frustrado. Né? E todo profissional frustrado é um péssimo profissional. Né? Não faz com amor, não se dedica e não acontece. Eu acho que, tomando por base disso que vocês trouxeram, tem duas questões assim que no mundo do trabalho hoje é muito comum. Durante muito tempo, a gente buscava por profissionais que tivessem o melhor currículo. Hard skills, competências técnicas. Então, vamos lá buscar o melhor currículo no mercado. E esse profissional entrava e começava a apresentar questões comportamentais, de conflito com dificuldade de lidar com liderança, com cargos hierárquicos. Isso representa muito também a questão da autoridade. Então, se eu não tenho dentro de casa uma figura de autoridade muito bem estabelecida, muito bem organizada, fica difícil de ver isso refletido lá fora. Então, toda essa organização familiar, ela vai refletir, inclusive, no futuro. Só que ela não é uma organização que vai acontecer por um espaço impositivo. Ela vai acontecer por um espaço de planejamento e organização laboratorial. A gente vai construindo junto, a gente vai pensando e repensando regras. Essa escuta, que é uma escuta que vai para além das palavras, né? As famílias também, parto muito desse lugar que muitas famílias não receberam esse letramento. Nós somos acadêmicos, então lá na academia a gente conseguiu ter acesso ao básico desse tipo de repertório, mas as famílias que a gente tem, em grande parte, elas têm outro percurso formativo que por vezes não passa por esse lugar de validar esse espaço de reconhecimento das emoções, de ter esse mínimo letramento. Então, eu acho que a escola assume essa função também. Não é só o aluno que a gente está letrando, a gente está letrando, inclusive, essa família, que não sabe, por vezes, por onde começar, que é óbvio, eu, enquanto mãe, vou desejar o melhor para o meu filho. Então, eu vou se deixar fazer um plano de carreira para ele, porque eu sei que isso aqui vai dar certo. O ponto é que esse é o lugar do controle, né? Eu estou tentando controlar algo que, por vezes, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer lá na frente. Até porque a gente tem estudos que vão apontar aí que boa parte das profissões do futuro ainda não existem. Então, os nossos filhos, eles são potenciais criadores das próximas profissões aí do futuro. E ter essa flexibilidade é uma habilidade aprendida. Os pais, eles, né, as famílias como um todo, junto com a escola, chegando junto no LIVE, chegando junto em outros espaços que eu sei que as nossas unidades favorecem também para esse encontro, as famílias vão recebendo também insumos para conseguirem dialogar com mais escuta. E exercer empatia, exercer escuta, não significa que a gente vá atender todas as demandas dos nossos filhos. Atender a demanda é uma coisa, escutar, compreender, ser empático é outra muito diferente. A nossa sociedade precisa de mais escuta. Eu posso te escutar, mas não necessariamente eu concorde com tudo que você me traz, e ainda assim eu consigo impor os meus limites. Isso é autoconhecimento. Para que eu imponha os meus limites, trabalhe os meus limites, eu preciso me conhecer. E aí o Edgar Morin, novamente, né? A frase do Edgar Morin, a incompreensão de si. Se eu não me compreendo, eu me torno duro, e eu me torno implacável com as suas escolhas. Insensível, né? Insensível ao olhar do outro. Fabi, esses dias conversando com colegas professores que trabalham em outras redes, né? Alguns
de serviço público, da escola pública, enfim, e uma das queixas que eles jogavam na mesa para debate é como os pais, ao não compreender o que você está falando, não permite que seus filhos se frustrem. Vou dar um exemplo aqui. Aí o aluno tem um embate com um amigo, com um professor, ou com uma regra da escola, e aí esse professor dizia assim: nossa, é absurda a quantidade de pais que vão até a escola, porque não vê a possibilidade do seu filho resolver o conflito, aprender com as frustrações. E vai lá, assume, não, eu vou defender. E aí se esquece dessa coisa que é essencial. Se você pudesse abordar um pouquinho mais, né, essa questão. E ao aprofundar isso, eu ia perguntar, o esporte também consegue ajudar a lidar com essas frustrações? A derrota lida com a frustração, a vitória com a conquista, do aluno conseguir ele resolver sem precisar do intermédio, do auxílio de um responsável. O esporte ele traz muito esse lugar de disciplina. Então tem o lugar da disciplina que eu acho fenomenal, mas tem outras habilidades socioemocionais e muitas outras que a gente está trabalhando. É o campo experimental. Ele está experimentando as emoções, ele está vivenciando ali. É o laboratório, é o ensaio ali, né? Ali. Ele está experimentando essas emoções ali, ele está vivenciando isso. O ponto que a gente tem, que aí dialoga com a sua pergunta, é que a gente tem essa nova cultura em que as famílias, na intensidade, né, na intenção, na verdade, de proteger os filhos do desagrado, do desconforto, a gente acaba super protegendo em medidas que a gente acaba podando também o desenvolvimento da autonomia dos nossos adolescentes. No começo a gente falou de uma frase, acho que você que citou, né, que quando a gente tinha conflitos na rua, chegava em casa e os pais diziam: olha, se apanhar na rua, apanha em casa também. Se chegar Se chegar chorando, vai apanhar. Isso é extremamente violento. Eu não estou aqui defendendo essa narrativa, mas se você observar socialmente falando, as famílias empurravam os filhos para resolver os seus próprios conflitos. Então tem uma questão geracional. Nós aprendemos na marra, porque por vezes a gente queria assim ter esse cuidado, ter esse olhar dos nossos cuidadores. Talvez a forma que foi feita não foi a melhor, né? Foi meio violenta, mas dava certo. Deu certo nesse sentido, de que a gente foi obrigado a resolver os nossos próprios conflitos. Não foi no amor, foi na dor, mas foi. Mas foi. E hoje a gente pode fazer isso de uma forma mais afetiva, mais acolhedora, mas ainda assim entender que os nossos filhos, eles precisam, ao passo que eles vão crescendo, a função dos pais é se fazer cada vez mais invisível para os filhos, né? Eles precisam assumir uma autonomia ao ponto de não precisar mais de mim. Eu preciso me tornar desnecessária para o meu filho. E eles dão conta, né, Zé? Quantas experiências de ex-alunos nós temos que foram estudar fora e brilharam, né? E criaram essa casca, né? E esse medo volta para a questão anterior. O medo das famílias não tem a ver com a criança ou com a capacidade desse adolescente, tem a ver com as nossas próprias dores. É isso aí. Então, quando um pai fica muito preocupado com o rendimento do filho, não é a questão do filho, é a questão dele. Eu falhei, né? Eu estou falhando. Olha que coisa maluca isso. Dessa autocobrança que tem uma origem, olhar para essa origem, tentar entender ali minimamente o que aconteceu, né? De repente abraçar essa criança interior que está ali com alguma questão, com alguma demanda. Eu dou de exemplo para famílias uma situação hipotética, tá? Hipotética, mas real. Às vezes nós, enquanto pais, a gente tem uma preocupação muito grande se na escola nova o meu filho vai fazer amizade. Então eu fico ali monitorando. E aí, fez amizade hoje? Ou foi lá na coordenação, na direção, no professor? E aí, como que tá? Meu filho tá interagindo, tá fazendo amizade? E o ponto não é a criança, né? Isso aqui está informando muita coisa. Que criança é essa que teve dificuldade de interagir na escola, que passou por situações de exclusão? Então, é olhar para a nossa história e entender o que é meu e o que de fato é da minha criança, o que de fato é do meu filho. Porque às vezes eu estou transferindo de forma inconsciente um medo, uma insegurança que não é sobre a capacidade da criança. A gente subestima demais o nosso filho. E eles têm capacidades, assim, de brilharem longe da gente. E tem o clássico. Quando o professor faz uma narrativa, olha, o seu filho aconteceu isso, isso e isso, e ele se posicionou de tal forma. Meu filho, não. Isso é real. Isso acontece com quase muita frequência. Todo começo de ano, ou quando precisa conversar com alguns pais, isso é real. E a sua fala, Fabi, mostra pra gente, né, Zé, que são caixas, né?
em que momento é a família, em que momento é o filho, em que momento é a escola, e tudo isso se interage, né? Não está separado, a gente está num laboratório que tem um laboratório principal, que é a família, porque é a primeira instituição social dessa criança, que está preparando ele para esse convívio mais amplo, mais global, mas de qualquer forma a gente só consegue desenvolver habilidades aqui se a gente tiver essa parceria do outro lado, porque senão a gente acaba entrando no modo de enxugar gelo. É papo para 3, 4 programas, né? Mas eu quero puxar mais uma questãozinha aqui, porque né, eu acho que tá muito legal. Daria para a gente ficar aqui discutindo. Fabi, quando você fala assim que é uma caixa, que nós temos, que é o conjunto, não dá mais para separar, porque a sociedade não consegue mais separar, né? Então, Não, uma análise imersão. é de educação. Eu vou pegar aqui num campo mais filosófico, assim, no início você dividia a ética primária e secundária. Então, a família dizia, ó, não. E acabou, não tem discussão, é não. Vai lidar com as suas frustrações. Aí o papel da escola era explicar o porquê do não. E aí o indivíduo, né, ia crescendo de acordo com as suas experiências aí. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Tanto a escola como a família tem que acabar lidando com esse indivíduo. Não é quantas vezes nós temos que parar a nossa aula para fazer uma reflexão, porque a gente observou que faltou essa questão primária, que é esse primeiro contato da família, né? Esse processo de socialização. Então, eu diria assim, Fabi, que hoje as nossas aulas, nós estamos aprendendo a lidar com isso. Quando eu digo as nossas aulas, eu estou dizendo no contexto Da docência, né? país, da ação docente, da ação pedagógica mesmo, ação política pedagógica mesmo. A gente tem sempre alguns minutos determinados para olhar, para ouvir, para perceber isso, não? E às vezes passa despercebido, Isso que é o pior. Isso que é o pior. que está tão corrido às vezes, né? É a questão da formação, do conteúdo, do ambiente de sala, do contexto. A nossa realidade às vezes não nos permite enxergar isso. E para nós, professores, isso também dá um gatilho na gente. Caceza. E eu acho que a gente precisa aprender a lidar com a realidade. Que é justamente esse o ponto. O que eu posso fazer, o que eu consigo fazer é o mundo real e o mundo ideal. Eu tenho aqui um ideal de ser, né, aquela figura do professor performático que consegue atender todas as demandas, mas no mundo real a gente tem outras influências, outros impactos, outros cronogramas, outros atravessamentos. Posso te dar um exemplo sobre o mundo real e ideal que você comentou agora? O mundo ideal talvez fosse a gente estar bem preparado, uma aula dinâmica, uma aula expositiva e, de repente, ainda com uma inclusão de alguma tecnologia, né? Um fragmento de um vídeo, né? Uma música. E o mundo real? O aluno às vezes foi dormir 3h30 da manhã porque ficou jogando Minecraft, Counter-Strike e veio para a aula. E essa é a nossa realidade em alguns casos, né? E com muita frequência isso acontece, né? Então, e aí que vem a coisa do mundo real, do acolhimento também do professor, de entender que nós não somos super-heróis. A gente não vai salvar o mundo. Minimamente a gente precisa se salvar para conseguir, a partir desse exemplo de como eu faço, né, esse processo de autocuidado, transferir isso também para os meus alunos como espelhamento, eles olharem e aprenderem de forma prática no que eles estão vendo e não pelo que eles estão ouvindo. Mas são realidades que a gente vai precisar lidar e entender que tem coisas que a gente consegue, então tem um limite na nossa atuação. E isso precisa ficar muito claro, qual que é o limite da minha atuação. Isso precisa ficar claro, e eu acho que só vai ficar claro para o professor, para a equipe escolar, quando a gente, em comunidade escolar, conversar mais sobre isso. Então, trazer a família para essas conversas, trazer, né, outros pares da equipe escolar para a gente dialogar sobre, e deixar isso muito bem alinhado, porque senão a gente acaba também passando muito do nosso limite de atuação e se cobrando cada vez mais em um lugar que a gente, por vezes, não vai dar o resultado que internamente. Eu fiquei curioso com relação àquilo que você demonstrou agora, né, como perspectiva de melhora, não é do ser humano mesmo. Absurdo, né? Você considera assim, então, que esse mundo ideal, esse mundo real, então, na prática, nós temos que enxergar o mundo como ele realmente é, mas tendo como perspectiva o entendimento de como lidar com as emoções do mundo ideal. É isso que você está dizendo, né? Eu tenho o mundo ideal como uma referência protocolar. Então, é ali que eu vou mirar. Eu vou acertar 100%? Dificilmente.
Tem o mundo É real. possível, mas não é provável. Não é provável. Tem o mundo real aqui que traz alguns atravessamentos que não necessariamente eu consiga atingir aquela meta. Fabi, depois de todas as nossas reflexões aqui, se a gente pedisse para você assim, ó, qual mensagem que você deixaria para os nossos alunos? Então nós temos alunos aqui hoje na Expo Bosco, alunos que estão participando da segunda e terceira vez, e olha a dificuldade para eles concluírem um caminho aí. Dá o melhor direcionamento. O Ó, direcionamento. eu anotei aqui, Zé, você citou Rubem Alves, Edgar Morin, citamos Sísifo, Zé citou Descartes, Spinoza, a Elisana Santos, né? E aí, dentro desse universo, a mensagem, né? Como o que a gente extrai disso? Qual é a síntese disso daí? De todas essas referências que nós trouxemos, eu acho que o que para mim destaca muito, principalmente quando a gente fala com adolescentes, porque para cada público a gente tem um direcionamento diferente, mas de forma global, é autoconhecimento. Eu só consigo lidar genuinamente com esse mundo de muitos desafios quando eu consigo olhar para mim mesmo e acolher as minhas limitações, entender que eu sou ilimitado. Né? Nós não somos super-heróis, a gente tem uma expectativa muito alta e de repente a gente precisa olhar para essa expectativa e ajustar baseado e ancorado na realidade. Não dá para a gente fantasiar demais, mas dá para a gente olhar para esse mundo ideal como uma referência e ajustar essa expectativa do que eu tenho de recursos. Eu trabalhei num curso profissionalizante com formação de adolescentes durante muito tempo e uma das questões que eu trazia muito para os meus adolescentes não é o que eu falo, é a forma que eu me comunico, é a forma que eu expresso isso, é a forma que eu levo isso. Eu posso falar tudo o que eu quiser, o problema não está no que eu estou falando, mas é a forma que eu me relaciono para estabelecer essa comunicação. Então, quando a gente tem autoconhecimento, a gente percebe, a gente sabe como o nosso corpo reage frente a algumas emoções e a gente consegue regular a intensidade, a referência disso no processo de passar isso, de externalizar isso para fora. E eu acho que quando a gente consegue melhorar as relações internas, a gente automaticamente melhora as externas e lida com o erro, com a frustração, com essas emoções que são tão iminentes nesse processo de uma forma mais leve. Maravilhoso. Já vai dar gatilho para outra coisa, vira lá. O Dom Bosco dizia assim, né? Não basta a gente dizer que ama o outro, né? Eu estou fazendo trocadilho aqui, né? Eu tenho que demonstrar, o outro tem que sentir que é amado, né? Isso que você falou. E aquela frase dele, né, Zé? É cirúrgica, né? Eu não disse que seria fácil, mas eu garanto que vai valer a pena. Né? A questão do conhecimento, né? Hoje, isso é um problema grave. Eu vou citar Bauman aqui, mais uma referência. Mais uma referência, né? Como a sociedade ficou muito assim, imediatista, querendo resultados muito rápidos, se perdeu as referências, né? Que poderia levar um ambiente educacional, né? Em todas as etapas, com muito mais tranquilidade e segurança, né? Porque a Fabi tocou num ponto agora. Não basta eu acreditar que eu conheço uma base teórica. Se eu não coloco em prática essa base teórica, experimentá-la, vivê-la. Serve para nada. É isso que a Fabi nos trouxe aqui. Olha que interessante. Outra fala dela. Longe das nossas reflexões filosóficas. Puxa vida. Puxa vida. Ele não consegue você terminar, né? Porque a fala da Fabi também foi assim, não é somente o que eu falo, é como me comunico. Quantas vezes a gente pegou aquela palestra, aquela aula daquele professor extremamente gabaritado? O cara é a referência, a sumidade, mas a aula dele não deslancha, né, Zé? E de repente aquele que não tem um currículo tão bom, mas a forma que ele se comunica, a forma que ele tem a didática, a dinâmica da aula, a gente aprende muito mais, né? Porque os alunos não veem dicotomia, né? Eles não veem separação da prática com a teoria. Com a teoria, exatamente. Fabi, queria agradecer você, muito obrigado por essa aula, né? Espero que o pessoal que tenha assistido tenha curtido, porque nós adoramos, né, Zé? Nossa, a gente foi uma terapia. Terapia. Foi bacana, muito obrigado mais uma vez, viu? Que o pessoal de casa tenha curtido, o pessoal que assista isso, os nossos alunos, que eles consigam fazer essa transição para o ano que vem, para o mundo acadêmico, que se deem bem nos vestibulares, no Enem. E caso não, né, Zé? Estaremos aqui. Isso. Torcendo por eles, chorando com eles, sorrindo com eles. E eu não queria fechar a porta não, né, Fabio? Pelo contrário, eu acho que nós precisamos ampliar essa porta, essa possibilidade de ver o mundo a partir da sua experiência e da instituição que você representa aqui. Então vamos ver um calendário para a gente marcar, se possível, né, uma noite, uma tarde, para a gente transformar
essa discussão em algo mais tranquilo com relação ao tempo, que a gente não seja limitado pelo tempo. Então já fica aqui, Fabio, um convite para você ver sua agenda, para que a gente possa retomar essas questões aqui. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que isso vai ser objeto de reflexão em casa, aqui dentro da nossa escola, e esperamos que na sociedade, né, que pais e filhos, professores, né, aqueles que atuam com a educação possam refletir sobre a importância de compreender as emoções. O equilíbrio delas. E o mais importante, não existem emoções ruins. É. Fabi, isso foi fantástico. Maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Marcamos aí, então, a segunda parte, o segundo momento. Eu fico à disposição. Bora aguardar então, vai rolar uma segunda. Encerramos então essa primeira apresentação, essa primeira reflexão, né? Com um daqueles que apresenta hoje 27 temas para os nossos alunos. Olha, Bacana, né? validaram enquanto- 17 espaços, 17 estandes, isso, né? E é isso aí, Zé. Muito obrigado. Obrigado, Fabinho. muito obrigado mesmo.